Miranda, parabenizar o pastor Valfredo pela iniciativa de convidar a igreja, de convidar os obreiros para estarmos juntos aqui esta noite, celebrando os 89 anos de vida do querido pastor José Hermínio Pereira. Este servo de Deus, que Deus tem dado, eu não vou dizer a igreja de Mossoró, porque ele é um obreiro de Mossoró, do Médio Oeste, do Alto Oeste, de todo o estado do Rio Grande do Norte. Tem sido bênção para a nossa igreja aqui nesse estado. Parabenizar a igreja aqui em Caraúbas, por também ter atendido o convite do pastor, marcar presença aqui, e este número expressivo de obreiros. Mas não podíamos deixar, ou não podíamos esquecer o irmão Paulo. Irmão Paulo que se prontificou em abater o garrote para a festa. Se não fez é porque não foi necessário. Mas significa dizer que o garrote está vivo, né? E outras festas podem acontecer. Glórias a Deus. Então, meus amados, Deus seja louvado por tudo. Pastor Hermínio, ele disse há poucos instantes que eu sou filho na fé dele, e é verdade. Recordo muito bem, eu não ia nem abordar este tema esta noite, mas ele nos fez lembrar, e a gente recorda muita coisa naquele belo dia em que, aos 15 anos de idade, eu estava na igreja, já acompanhava meu pai, mas tem aquele velho ditado de que filho de peixe mas filho de crente não é crentinho. E era exatamente o que acontecia. Eu ia para a igreja com meu pai, aqui e lá. Eu, na escola até era conhecido pelo crente, porque minha mãe recomendava, olha, não sei o que, você não pode fazer a primeira comunhão, você não pode tomar a hóstia e tal. Mas eu queria experimentar daquelas liturgias todas, e quando foi um belo dia, eu me ajoelhei para receber a hóstia. Mas a professora sabia dizer, levante menino, você nem fez a primeira comunhão, porque os pais eram crentes e não deixavam fazer a primeira comunhão. Fazer neste tudo. Mas um belo dia tarde, aos 15 anos de idade, eu estava lá na minha casa e o pastor Hermínio, praticamente um recém-convertido, não sei bem. É verdade. Ele sempre foi nesse estilo. E chegou lá na minha casa, chamou, perguntou pelo meu pai, eu atendi, meu pai está no trabalho. Ele disse, hoje tem um trabalho muito grande lá no Centro Central. Os irmãos retornaram da 8ª Conferência Mundial Pentecostal. Era o ano de 1967, eu estava muito bem, então, eu estava com 15 anos de idade. E ele disse, diga ao seu pai que vá ao culto e leve você também. Meus irmãos, você sabe como dá aquela palavra que entra no coração assim? E eu guardei aquela palavra. E eu disse, eu vou dizer ao meu pai que vá ao culto e eu vou também. Porque nem entendo que foi diretamente do céu ao meu coração. Glórias a Deus. E quando meu pai chegou, eu disse para ele disse, vou ao culto. Ele disse, eu vou. E eu disse, eu vou para o senhor, porque o pastor Hermínio disse que eu fosse para o culto também. Irmãos Hermínio, né, recém-convertido, não é? Aí fomos, descendo do grande Alto Manuel, numa bicicleta. Meu pai tinha uma bicicleta e me levou no bagageiro daquela bicicleta, descendo daquele alto para descer com a beleza, né? Fomos para o culto na central, e naquela hora, no templo central lá em Mossoró, na igreja antiga, era mais ou menos no formato dessa aqui, uma porta principal e 2 janelas, de um lado e de outro. Então, o templo super lotado, a banda de música e outros órgãos de louvor, e eu não encontrei mais lugar. Quando cheguei, fiquei lá na janela, em pé, lá na janela, o tempo todo do culto. Quando o pregador fez o convite naquele evento, não precisou ninguém ir lá chamar. Eu já estava decidido que naquela noite, não é? Sem ninguém me convidar, para o meu pai, para a minha mãe, eles não sabiam o que é que eu era, mas eles me tinham como crente. Mas naquela noite eu levantei a minha mão. Aleluia! E aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. E eu posso dizer, resumidamente, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Parabéns, pastor Hermínio. O senhor tem toda uma história aqui. Entendo que todos nós que estamos aqui temos algo a contar a respeito do pastor José Hermínio Pereira. Hoje mesmo, eu estou tomando um pouco d'água, fui em contato com o irmão lá de Curitiba, do Paraná. Quando eu ia sair de casa, ele me ligou e eu disse: o senhor pode falar agora? Eu disse: olha, só sou muito rápido porque eu estou saindo para um culto aqui fora da cidade de Mossoró. Aí ele teve a curiosidade de perguntar: é culto de missão? Eu disse: não, senhor, é o aniversário de um obreiro. Eu resolvi tudo, mas ele insistiu. Aí ele disse: de um obreiro, quem é esse obreiro? Aí eu disse: é o pastor José Hermínio. Ele disse: ah, o pastor José Hermínio? Conheço muito bem, lembro muito bem do pastor José Hermínio. Como é que está o pastor Hermínio? Ele ainda prega? Eu disse: agora que ele prega, agora que ele é animado. Ele ainda dirige um carro, dirige, vai para quase todo o tempo, vai quase todo canto. E aquele obreiro ficou animado em ter a justiça do Senhor, pastor Hermínio. Mas é isso. Mas, meus amados, sem mais delongas, eu quero reafirmar os parabéns sinceros ao querido pastor José Hermínio. O pastor Hermínio está pedindo para fazer a apresentação dos irmãos de governador de Serra Rosário. Onde estão os irmãos de governador? Para dar continuidade à programação do culto. O culto foi programado pelo pastor Alfredo, pela igreja aqui em Caraúbas. Nós somos convidados, estamos aqui. Louvo a Deus pela oportunidade de chegar aqui esta noite. Mas quero deixar para o querido pastor José Hermínio Pereira, que tem muitas histórias. E ele não se incomoda se eu contar uma história que eu lembro do pastor José Hermínio. Pastor José Hermínio, ele é um obreiro extrovertido, é ou não é? Ele é extrovertido. O pastor Hermínio, ele não tem nada embutido, ele externa tudo aquilo que vem no seu pensamento, ele expõe, ele fala e ele diz, e Deus seja louvado por isso. Glória! Mas, num momento como este, a gente recorda muitos episódios de momentos que vivemos com o pastor José Hermínio. Mas lembro de uma certa ocasião em que ali em Mossoró, o pastor João Gomes, saudoso pastor João Gomes da Silva, como pastor, fez uma viagem e naquela ocasião ele deixou o pastor Hermínio para ministrar a palavra no culto do tempo. Talvez ele lembre desse fato que faz tanto tempo. E aquela noite o pastor Hermínio, com esse entusiasmo dele, com essa vibração toda, com essa alegria, essa graça, ele falando a palavra, e a igreja calada, como vocês estão aqui assim. E a igreja calada. E ele chegou um momento que ele não suportou, porque ele queria ouvir o barulhão de glória a Deus e aleluia, de louvores e tudo mais. Ele disse: o que é que está havendo? Que o pastor João Gomes, mas isso é um mistério pastoral, né? O que é que está havendo? Que o pastor João Gomes, quando pega esse microfone, tudo que ele diz, vocês glorificam, vocês dão glória a Deus, dão aleluia, e hoje não está acontecendo isso. E foi o suficiente, porque Deus tem as suas formas de trabalhar. Eu não tenho. Deus tem as suas formas de trabalhar. E foi exatamente o momento em que a igreja pegou fogo e glorificou. Aleluia! Mas, pastor Hermínio, muitas histórias tem ligado, 89 anos de vida, e ontem eu vi várias pessoas lá no púlpito da igreja em Mossoró, quando o pastor Hermínio teve a oportunidade para fazer uma oração. Alguém dizer: eu quero completar meus 89 anos com esta alegria, com esse entusiasmo e com esta graça. Até o presidente, é verdade. Meus amados, eu quero deixar para o querido pastor aniversariano Salmo 92, a partir do versículo de número 12. Diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há
injustiça. Deus seja louvado em todo dia. Amém. Então, com esta porção da palavra de Deus, entendo que o salmista retrata muito bem, nesta passagem bíblica, a vida do pastor José Hermínio Pereira. Não é? Na velhice, não é que o pastor Hermínio esteja velho, ele está apenas rodado, não é? Tem rodado essas estradas todas, mas vamos usar essa expressão do salmista. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Deus seja louvado. Parabéns, pastor Hermínio. Eu trouxe também em nome do departamento de missão da nossa igreja aqui em Mossoró, porque o pastor Hermínio é um cooperador da obra de missão aqui no oeste, da Secretaria de Missão da Igreja de Mossoró, em todo este oeste. E não podíamos deixar de trazer um envelopezinho. Então, um envelope somado com outro envelope, com outros envelopes, então vamos dar o quê? Muitos envelopes. É verdade. Glória. Bem. Oh, glória. A continuidade do culto com o querido pastor Valfredo. Meus amados irmãos, neste momento, depois de termos ouvido nosso pastor Francisco Vicente, nós queremos convidar a nossa irmã Jerusalém para louvar a Deus com um hino, e enquanto ela louva a Deus, nós iremos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da obra de Deus nesta cidade. Eu quero convidar o pastor Ribamar. Estou aposentado, mas não continuo pagando. Meu irmão, pelo amor de Deus, faça o que puder fazer. Eu vou pregar. O meu ministério foi de visita, gostava muito de visitar pessoas. Tem um crente lá na zona rural, só dificuldade, eu pegava a bicicleta, comprava uns pãozinhos, estou me mostrando. Socorri algumas pessoas. Quando o evangelho começava a ajudar as pessoas, eu queria acabar com a pobreza, mas aí eu fiz tanto que a minha riqueza quem se acabou. Agora quem ficou pobre foi eu. Nessas visitas, eu me deparei com um quadro assustador. Uma família que mora distante daqui 600 quilômetros, 300 quilômetros. Essa pessoa, eu fiz uma ligação para essa pessoa. Não era gente pobrezinha, necessitada, mas problema não falta só, não chega só na casa de pobre. Tem rico que pega problema, que fica afogueado porque o dinheiro não dá, a cultura não dá, a política não dá, tem tudo aquilo e nada dá. Aí ele esquenta a cabeça. Não vai nem falar comigo. O pastor não tem dinheiro que me ajuda, não pode falar com ele. Mas falo, eu não tenho dinheiro não, mas tem amizade. Jesus. E aquela pessoa me disse, pastor, eu estou numa situação difícil. Eu sou crente, nasci no Evangelho, me casei com um crente, e vamos caminhando, mas agora desabou um prédio de 20 andares por cima de mim. Faça de conta que foi um edifício de 20 pavimentos caiu em cima de mim. E eu fiquei só respirando. Uma brechinha, Deus abriu uma brechinha. Respirando. Pois vendo a hora o pulmão não aguentar. Ele disse, vai aguentar porque tem um pulmão de Zé Hermínio aqui. Vai agora respirar, não vai. Vamos unir com o seu, vai dar um repouso. Fiz a oração. Foi muito difícil. Eu viajei 3 vezes, 600 quilômetros para ajudar. Não ajudando com dinheiro não.
Ela ajudando com experiência, com a palavra, com a oração. Porque você não pode fazer uma oração, mas é tudo. Deus. É. A oração não desce não. Não é de cair, cai não, só vai subir. Se você orar com a cabeça emborcada lá no assoalho, a oração não desce não, a oração de crente não desce, não tem demônio que obriga ela a descer. Bendito Deus, a oração de crente só vai subir. Ela revela e sobe até as narinas de Deus. Eu também tenho passado por esses sufocos. Eu só respirando. Mas eu tenho o pulmão de Alfredo, e o pulmão dele me ajuda. Eu respiro quando ele me dá apoio. Eu respiro quando o pastor João de Deus me dá apoio. Quando ele diz, não tem, eu respiro quando meu filho na fé diz, pastor, conta comigo. Eu respiro, todo crente em aflição, ele sente a mudança na respiração, quando ele tem o apoio de um crente de santo, de um crente de salvo, e é o que tem aqui. Eu respiro, o pulmão de Lufran está aqui me ajudando. Esse menino aqui é mais novo que eu. É filho de crente. Não sabe como eu não passo. Eles são 17 irmãos. 17 irmãos. Mas Deus trabalha para aquele que me espera. Aleluia. Às vezes a gente faz como Jacó. José, meu filho, minha cara. Vai. Você vai a Siquém. Prepare o jumento aí, de queijo, leve comida para seus irmãos. Vai dar notícia da gente, vai saber notícia e levar mantimento para eles. Você vai hoje e vem amanhã, meu filho. Dia de 24 horas, você vai e volta. Era o projeto de Jacó. Era o plano de Jacó. Mas José não era só de Jacó. José era de Jeová. Bendito o nome do Senhor. Você precisa confiar que o seu filho é seu filho, mas quem manda nele é seu pai. É ele, o paizinho. Aleluia! Grande Deus. Aleluia. José Grande Deus. foi. Que Deus escolhe uns para chorar e derramar lágrimas. Escolha por Deus. E ele escolhe outros que estão em aflição. Aí encosta um no outro. Quem não já viu a bateria fraca encostar dar uma picada, né? O carro velho, porque a bateria está fraca, tá? Aí quando todos nós temos bateria fraca, mas o Espírito Santo está aqui para mudar o tudo na nossa vida, a nossa vitória é garantida pelo Senhor. Eu não fiz nada, fiz ajudar. José foi, quando chegou em Siquém, não tinha nenhum irmão. Caramba, não, e agora? Não tem internet, não tem telefone, não tem celular, não tem que passar nada, não tem correio, não tem que uma pessoa entregar nova taxa, não tem nada. Hoje tem de tudo, você está sofrendo hoje que tem tudo, agora nem quando eu comecei. Que a minha Hilux, essa da 4 era uma bicicleta para pistol. Perguntou a pessoa, você viu meus irmãos, porque eles estavam conversando aqui. Estavam dizendo que iam para Deltana. O pasto aqui está pouco, para cerveja, lá em Deltana tem muito pasto. Todos nós precisamos dessas ajudas. Não se faça de mudo quando alguém está chorando. Você pode não ter dinheiro, você tem Deus. Glória. Tem alguém aqui que
tem Jesus no coração? Tem alguém que tem Jesus no coração? Aleluia! Oh, glória! Porque o projeto de Jacó, o plano era ir. Você fala para mandar aí? Mas como Jacó não era o mandante do filho, o dono do filho de Jacó Mariana. permitiu aquele próprio sucesso. Imoral. Se não era matado de novo, botado numa cisterna. Deus fez a água fugir. Não é vento, né? Vamos vender, vamos matar não, vamos vender. Vamos pegar a roupa dele, essa roupa dele, e sangrar um carneiro aqui, encher de sangue um papai, pai adula ele, pai adulador dele. Pai adulador dele, porque aqui também na igreja acontece isso. Para você diga que Deus é adorador para você que respira. É fechado, pastor. É fechado, não sei o que tem. Fechado aqui, pode até ter, mas não joga não, filho. Só joga a palavra que Deus dá. Deus é quem te conhece. Deus é quem te ama. Deus é quem resolve o teu problema. Deus é quem está vivo, ontem e hoje eternamente. Aleluia. Jacó queria o filho de volta no outro dia. Deus queria o filho dele no Egito. José não podia sair para o Egito para chegar lá sem dinheiro, sem documento, sem projeção política, senão eu quero ser, vou me candidatar ao governo do Estado do Egito. Não era projeto de Deus. O projeto de Deus. Aí Deus deu um empurrão. Jacó mandou, Deus deu um empurrão. Arrocha com ele aí na cisterna, venta na cisterna, venta para o Egito, vai para o Egito. Vai, compra lá, comprou, bota em casa. Eu vou abençoar, abençoei lá, a mulher do Potifar, e José se perguntando. Em momento nenhum você escuta José falando dos irmãos. Pode ler a Bíblia toda, José dizendo, quando não fizeram isso comigo, eu estou aqui por causa dos meus irmãos. Vai para a cadeia, vai. Mas tem que chegar no Egito. Porque para chegar na cadeira de governador, tem que passar pelo processo todo. É, meu Deus! Ai, bendito o nome do Senhor. Grande Deus! Chega a hora de José ser convocado pelo rei. Ele teve um sonho, ele sabe disso. Outro sonho, brilhante. Não entendeu nada. Vacas gordas, vacas magras. As magras com as gordas ficam magras. 7 espigas cheias, 7 espigas magras. As magras com as espigas cheias, fica tudo seco, pagando tudo. O cara sabia e disse assim, eu me lembro dos meus pecados agora, lá na cadeia tem um estrangeiro. Eita Deus! No lugar de procurar candidato na cadeia. Aconteceu isso quando eu estava preso. E aconteceu com ele, isso aconteceu. Quando eu chamo esse agora. O cara não queria nem saber a procedência dele, queria saber que ele tinha alguma coisa de Deus para repassar. Oh, glória! É uma pobreza. O mundo está precisando de uma palavra de Deus. É, aleluia! A minha palavra, como filósofo, não resolve. Não. Eu não entendo. Surpresa com José. José que tira barba, troca de roupa, nem roupa tinha. Aquele é dos que não tinha nada, só Deus. Grande Deus Deus! resolve tudo de uma maneira fácil. Você estava passando pelos apertos, mas ele está com tudo pronto. Ele não vai procurar um socorro para você, ele já tem um socorro. Deus é socorro bem presente na angústia. Aleluia! Você tem conhecimento das coisas do Espírito de Deus, eu quero que vocês interpretem 2 sonhos que dizem, não, longe de mim. Não sou adivinho, não sou pai de santo, isso aí não é comigo. Agora, o Deus de quem eu sou? O Deus de
Outro sonho. Deus está me dizendo que é muito fácil ser sonho, muito fácil. Você com seus magos, e souberes aí, que é bem fácil mesmo. Mas não é tarô não. Estou lendo aqui na minha percepção que essas vacas gordas, tarô, não é nada demais não. 7 anos de bom inverno. Vai ter uma safra estrondosa. Aí vem as vacas magras, são 7 anos de seca. Terminar o inverno. Mas o outro sonho é a mesma coisa, o sonho é uma coisa só apenas Deus repetiu os 2 sonhos, que é porque vai ser agora, né? E Deus quer que você cuide agora. As vacas, as espigas magras, vão comer as espigas gordas e vão ficar magras. Porque vai ter essa situação. Agora, aproveite o inverno bom, 7 anos de inverno, junto tudo isso aí e procure. Deus não deu brecha, porque ali era cheio de engenheiro. O ministério reunido com a situação daquela, estava doido que o faraó dissesse assim. Daí, quem é que tem um engenheiro aí que me apresenta? Era mais de 2 anos. Deus não deu cabimento, porque Deus faz a obra total. Ele começou a obra para aperfeiçoar. Bendito o nome do Senhor. Perguntar, menino. O faraó disse: não tem ninguém melhor que você. É você que vai. Aleluia. O piso invernando, o piso seco, a fome. José Maria. Lá vão os irmãos de José comprar comida, só tinha no Egito. Eles esperavam ver Satanás, ver todos os demônios, polícia, militar, bandido, tudo eles esperavam ver, menos José. Era a pessoa que menos interessava para aqueles irmãos, era José. Você já sofreu isso? Não, eu quero você não, eu quero fulano. Eu não quero Isaías não, eu quero fulano. Deus é quem tem o nome certo e a hora certa. Aleluia. Falaram com José, quando botou o olho neles, primeira viagem, fez uma preservada juntos, quando vieram de volta, José reuniu os egípcios e os irmãos, cada um separado, porque o Egito não pode comer junto com a outra nação, separado. Diz os historiadores. Vai, chamou os servente, você leva esses meninos, esses homens aí lá para a minha casa particular de José. Tá? José tinha um palácio para se sentar, mas tinha uma casa para hospedar pai, mãe, seu amigo e seus inimigos. Não faça acepção. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, seus inimigos. Fique contente, o inimigo vai ver a sua contenteza, a sua alegria em viver. No que foi que eu iria morrer, ia perecer, e está tão alegre, porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sigo está vivo. Aleluia! Volto para a família que estava destroçada há alguns anos atrás. Com 3 visitas que eu fiz, com a ajuda divina. Deus controlou. Eu não fiz nada. Eu só fiz visitar e orar e aconselhar. Porque um aconselhamento de quem está atribulado. Eu estou atribulado, aí chega no fã atribulado. Nem lembro, não dá certo não. Tribulação com tribulação dá tempestade. A nossa sorte é que a tribulação Deus não atribula o Senhor toda uma vez. Senão ficava batendo nas paredes aí.
eu não aguento mais, eu me dinheiro, eu não aguento mais, eu já fiz tudo, eu já dei tudo, eu já dei tudo aquilo. Quando Marcelo está atribulado, o João Neymar não está. Aí Marcelo chega lá e diz: Se achar, faz um esforço, a gente está junto, a gente vai numa esteira. Tem Jesus, em tudo. Isso aí é a coisa que Deus manda mesmo, vai ser resolvido. Vai ser resolvido, vamos fazer oração. Mas no dia quem está atribulado é Janimar, lá vem ele para uma série. O que foi, pai? Não, você não viu o que Deus fez comigo, pai? Deus está vivo, nosso Deus está no céu, vai resolvendo. Aconteceu uma ocasião comigo e o Sadus não foi. Eu saí de emocional para resolver o problema que era a família de fulano quer me matar. Os inimigos querem me matar. Eu vou comprar um 38, já sequei tudo, um pega ladrão, mas no real eu estou com medo, eu vou comprar um 38, porque chegar eu queimo. Aí eu parei o carro, mas era meu. Naquele tempo eu já era rico. Eu tinha um Fiat 147. Parei o filho. Como é que o senhor, pastor, dizendo essa situação dessa? A sua boca que presta abrir água para nos manter. Retire a palavra, senão o carro não sai daqui. Mas não vamos à viagem. A gente ia para Apudi, pegar o Zembeza, ia para Itaú, resolveu o problema em Itaú, e vinha para Caraúba, resolveu o problema em Caraúba, para vir voltar para o Nós ficamos quase uma hora lá em cima da chácara do Apudi, vamos atribulados, tudo estava certo, tudo tirado. Ele disse que o meu carro não sai daqui, cara, e eu. Depois de um tempo eu vi que eu estava muito forte do cara. Você fechou sua boca ao Satanás, vai colocar um 38, o inferno está sabendo disso agora, já foi ligado os fones lá. Aí ele disse: não é você, né, Zé? Eu vou me retirar. Fizemos a viagem. É só eu para mim, estavam resolvendo em Caraúba, botando para Mossoró. 5 dias depois. Lá vem a tribulação me pegando, né? Me pegou, estava imponendo. E na taverna subi as coisas lá, saí para casa revoltado com a vida, liguei para João Gomes. Chefe, tudo bem? Aqui não está bom não, eu estou para agarrar na duela, não quero não, a gente fazendo direito, defendendo o evangelho. Isso é muito besta, assim. A semana passada estava brigando comigo, porque eu disse besteira, agora é tudo que está com besteira. Aí eu aprendi essa. 2 crianças atribuladas não melhora que o coração, faz piorar. Um está atribulado, o outro não está. Ainda bem que eu estou atribulado, mas o animal não está. Não está, não é respiração. Deus está cuidando de mim, cuidando de você. Agora, concluindo aquela família, Deus entrou em ação, resolveu tudo. Hoje é uma família famosa, advogados, engenheiros, odontólogos, cheio de alegria. Agora esse povo, quando fala no meu nome, às vezes chora. Foi aquele nego velho que ajudou a gente. Foi aquele nego velho que não sabe falar, não tem curso, não sabe pregar, não sabe, está dizendo besteira. Eu vou pregar do teu casamento. Zé me pregou muito, o que ele disse? Não quer entender nada, não foi não entendeu não. Porque quando eu estava pregando e ganhando água no sertão, os doutores estavam, os irmãos estavam estudando para ser teólogo, para ser doutor, para ser isso, para ser aquilo. E eu ganhando água, pregando errado, porque quem não sabe teologia, só pregadinho, cada besteira. É subindo para cima, é descendo para baixo, é só indo para fora, é indo para dentro. Cada besteira e o pecador aceitando Jesus, e Jesus batizando com o Espírito Santo. E os outros estudando agora você que estudou vai pregar o evangelho. Eu não sou pregador, eu sou testemunha do que Jesus fez. Vai fazer ainda nossa vida. Não vou citar nome.
tá perto. Eu vou pedir oração pela minha esposa que está muito doente. Não vidia, eu acho que Eu não. fui um dia Tá que perto. uma café foi dizendo Eu servir. só vou estar. Era pra estar agradecendo. E ela tem parte dessa festa que ela disse, não vai não. Vai deixar eu morrer sozinho. Deixei 3 pessoas para cuidar dela. Uma de manhã, são 3 turnos. Outra tarde e outra noite. Essas pessoas, uns vêm por 50, outros vêm por 100, só vêm por 100. Se for contratar uma enfermeira tempo integral, é 12 mil. Tem assinado tudo. Estou passando por isso aí, tudo. Mas eu tenho respiração. O meu pulmão já está enfraquecendo, mas tem o de Frank. Tem o de Janeiro. Tem o de Miguel Soares. Tem o de Arivelto. Tem o de Ribamar. E tem de alguém que eu nem conheço bem, mas essa pessoa que me conhece me apresenta a Deus e Deus ouve a oração dela. E ela chega para todos nós. Bendito e glorioso o nome do Senhor. Eu vou concluir dizendo para vocês: eu sou José, irmão de vocês. Meus irmãos, felizes todos nós estamos pelo nosso pastor Hermínio, homenageando esta noite. Estamos felizes e agradecidos a Deus e também a Ele por tudo quanto tem feito por nós. Pois na verdade todos nós aqui, ou quase todos nós, temos alguma história vinculada ao pastor Hermínio e a nossa palavra de gratidão a Deus, mas também a Ele, o pastor Hermínio. Parabéns, pastor Hermínio, mais uma vez. Nós estamos aqui às suas ordens, certo? Eu quero, neste momento, E o convite para o novembro, 15 de junho de 2026, o endereço é Assembleia de Deus em Pataxó. Pronto. Aí não bate fogo, não. Tem que ter palavra. eu quero neste momento, irmãos, agradecer a todos os pastores que nos deram o prazer de nesta noite estarem conosco neste culto de gratidão a Deus pela vida do pastor Hermínio. Não vou citar nome para ganharmos tempo. Nossos mais sinceros agradecimentos a todos os pastores aqui, irmão da pessoa do pastor Francisco Vicente, que representa o nosso pastor Miranda. O nosso muitíssimo obrigado a todos. Obrigado a todos os irmãos que fazem sempre a igreja da cidade de Caraúbas, pelo apoio que vocês têm nos dado para promovermos este culto, este momento festivo, desde hoje pela manhã, desde ontem à tarde, que já estávamos trabalhando no jantar, e hoje, ao meio de receber nosso pastor presidente, Martim Alves da Silva, foi uma alegria muito grande. Então, a nossa palavra é de gratidão a Deus. Eu quero agradecer ao co-pastor da igreja pelo apoio que nos deu, pela ajuda, e quero agradecer às irmãs da cozinha, que muito nos ajudaram, a irmã Jerusa e as demais irmãs Alexandra, a irmã Mariana, a irmã Janaína, a irmã Késia, a irmã Sandileuza. Se faltou algum, me desculpe aí, né? Eu falo o nome. Eu quero agradecer a todos vocês que muito se esforçaram, fizeram um jantar muito especial, meus irmãos. E eu quero dizer que logo após o término do culto, que em 2 minutos vai concluir, vamos concluir, irmãos, vai ter janta para quem não jantou ainda. Eu só quero pedir aos irmãos, às irmãs aqui da igreja, que lavem a louça, porque as irmãs trabalham desde ontem à tarde, tá certo? Desde ontem à tarde. Então, quem for jantar aqui da igreja, em Caraúbas, já vai consciente que vai ajudar a enxugar, a lavar e enxugar a louça, tá certo? Que as irmãs temos que entender, desde ontem que trabalha, não é brincadeira, né? Entendeu, irmãos? Então, irmãos, nós falamos de gratidão a Deus, dizendo para os irmãos que amanhã pela manhã estaremos aqui na escola bíblica dominical, e à noite será o nosso grande culto de senhoras, e vai ser uma bênção. Fiquemos todos de pé, irmãos. Eu quero pedir a compreensão
irmãos, dos irmãos, pastores, cantores, que não puderam ter oportunidade. Eu era para ter passado a direção para o pastor presidente antes de ficar em pé, né? Aí, isso. Eu quero passar, irmão, desculpa, pastor presidente, eu era para ter passado a direção logo antes, né? Mas a direção do culto agora, irmãos, está com o nosso pastor Francisco Vicente. Ele vai orar, ou designar alguém para orar, ele vai impetrar a bênção apostólica, e se ele quiser mandar ele sentar, ele tem autoridade para isso. A direção está com ele agora. Quem pode dizer amém? Amém. Estaremos encerrando o culto neste momento. Convido o pastor Giovanni, que também tem laços familiares com o pastor Hermínio. Pastor Giovanni é o vice-diretor do Departamento de Missões da nossa igreja em Mossoró. Estará orando ao Senhor, nosso Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Também quero aproveitar o momento, pastor Goffredo, para parabenizar o pastor Hermínio. Ele também, como aqui muitos irmãos, aqui pastores, irmãos têm algum laço com ele, né? O pastor Hermínio, ele editou que eu fosse entregue para, na época, era um centro de detenção, né? Foi bem Natal, era menor e eu já estava com a mala pronta. A família entrega para a bem. Mas ele disse assim, não, eu vou levar ele para mim. E eu morei na casa dele alguns meses e hoje estou aqui. Aleluia! Deus e Pai. Aleluia! Criador do céu e da terra. Que louvamos, Senhor, por esta noite, Senhor, por tudo que eu vi e ouvi aqui, Senhor, desses homens de Deus, os pastores, Senhor, que testificaram da tua bondade através do pastor José Hermínio Pereira, este gigante na fé, Senhor. Senhor, te louvo, ó Pai querido, por tudo e te peço, Senhor, continua abençoando ele. E pela tua bondade eu creio que vamos sim comemorar os 90 anos de vida dele. E o seu nome é glorificado. Pode peço agora, Senhor, os pastores que vão viajar. Leve em paz, Senhor, livre de todo mal, de acidente, Senhor, do homem mau. Senhor, que possamos estar em casa mais tarde, agradecendo ao Senhor por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus amados, neste sentimento de celebrar os 90 anos do querido pastor Hermínio, em Pataxó, em Umarizal, em Mossoró, vamos orar para que os 90 anos seja uma semana de programação intensa, que Deus dê essa vitória ao pastor Hermínio e a todos nós. Então, 3 ou 4 cultos festivos como esse, aí todos têm oportunidade de dizer alguma coisa, porque a gente vê cada um que teve oportunidade aqui, tem algo para dizer da sua experiência no dia a dia com o nosso querido pastor Hermínio. Recebamos a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a Igreja de Deus hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.